Nessa quarta aula, nós teremos como tema os meios exteriores de perfeição. E nesses meios exteriores, hoje falaremos sobre a direção espiritual e sobre o plano de vida. Então, a nossa proposta de hoje será dar mais ênfase na vida, na direção espiritual. Eu peço perdão a vocês, eu fui trocar a internet dos dados móveis para o Wi-Fi e automaticamente o Twitch ele cancela a transmissão. Então, boa noite a todos vocês, que Deus abençoe, vamos esperando que nosso povo entre aí na sala, tá bom? Tem quantas pessoas online já, só para eu ter uma dimensão? — 64, maravilha. Boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa oração para darmos início? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para honrar aquela que é a sede da sabedoria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Estão dizendo que o som está normal, né? Maravilha. Hoje, então, nós falaremos sobre os meios exteriores de perfeição. Hoje falaremos sobre 2 desses meios, amanhã falaremos sobre os outros 2. Hoje falaremos sobre a direção espiritual e sobre o regramento de vida. E amanhã nós falaremos sobre a leitura espiritual e sobre a santificação das nossas relações sociais. Inicia o Padre Tanqueray lá no número 530. Quem tiver o livro pode acompanhar pelo livro. Lá no número 530, diz o Padre Tanqueray: esses meios podem ser reduzidos a 4 principais, os meios externos de perfeição. Diz assim: quais são esses meios, esses 4 principais meios de perfeição? Direção espiritual, que nos dá um guia seguro, a regra de vida, que continua e complementa a ação do guia. Então, o plano de vida espiritual, ele serve, aqui a gente já entende a finalidade de um plano de vida, que é completar a ação do nosso diretor espiritual sobre a nossa vida. Então, aqueles conselhos que o nosso diretor espiritual nos dá, eles são completados pelo plano de vida, entende? Porque o plano de vida é como se fosse uma extensão da ação do diretor sobre a alma, porque você consegue ir progredindo, ou nas penitências, o seu plano de penitência, o seu plano de oração. Então você vai, a partir do plano de vida, vivendo essa extensão da ação do diretor espiritual. Depois ele fala o terceiro meio de perfeição, meio externo, as leituras e conferências espirituais, as leituras, as pregações espirituais, que nos apresentam um ideal a ser seguido. Então a leitura espiritual e também as pregações, as meditações que a gente ouve, elas servem para nos mostrar o ideal que nós devemos seguir. Então é para isso que serve a leitura espiritual e as próprias conferências espirituais. E o quarto meio externo de perfeição é a santificação das nossas relações sociais como um todo. Nossas relações familiares, nossas amizades, nossas relações de trabalho, profissionais, nossas relações de apostolado. Então, tudo isso é para a nossa santificação. O pessoal está perguntando sobre a presença, então fiquem atentos. A Ana acabou de postar aí no chat
porque depois o pessoal fica perguntando, tem link? Tem link? Né? O link está aí. Então, já pode clicar aí no link, já pode dar a sua presença lá no formulário do Google, por favor, tá bom? O número 530. Agora vamos direto para esse meio externo de perfeição, a direção espiritual, né? Qual seria então a necessidade moral da direção espiritual? A direção espiritual, embora não sendo absolutamente necessária para a santificação das almas, é entretanto o meio normal de progresso espiritual, ou seja, todo meio de perfeição que fuja da direção espiritual é um meio externo, ou seja, é um meio extraordinário. Então, a direção espiritual é um meio normal para a nossa santificação, para a santificação das almas. Como se prova isso? Diz o Padre Tanqueray, tanto pela autoridade como pela razão fundamentada na experiência. Estão dizendo, o e-mail não é o e-mail, né? É o link do formulário do Google. Você vai lá, entra, preenche o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Lembra que ontem nós falávamos sobre as 3 vias, né? Então, as 3 vias, elas também se aplicam com relação à direção espiritual, porque um diretor, ele deve conhecer em qual via a sua, qual via o seu diretor está, né? Um leigo pode ser um diretor espiritual? Pode, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Contudo, a Igreja diz que os sacerdotes eles têm uma graça especialíssima para a direção espiritual, né? Que é a graça de Estado. E essa graça de Estado permite que ele tenha uma graça especial de Deus para dirigir as almas, né? Diz o Padre Tanqueray, para entender melhor essa necessidade da direção espiritual, precisamos apenas expor brevemente os principais obstáculos que suscitam equívocos em cada uma das 3 vias que conduzem à perfeição. Hoje eu vou falar somente sobre os principiantes, porque é o que nos interessa aqui, porque a maioria está aqui na via purgativa. Então, os principiantes, eles, o que o diretor espiritual ele deve suscitar e deve ter clareza, né, para expor aos seus diretores, aos seus dirigidos principiantes? Primeiro, os principiantes eles devem temer as recaídas e para evitá-las requer-se uma longa e laboriosa penitência, né, proporcional ao número e gravidade dos seus pecados. Então, existe um perigo quando a gente começa a fazer vida espiritual, que é esquecer o nosso passado. Não é que a gente tem que ficar relembrando, remoendo, lembrando de fatos passados, não. Existe também o chamado silêncio da memória e da imaginação. Você não vai ficar lembrando dos seus pecados. Você tem que ter a consciência de que você é pecador, mas nunca ficar expondo, por exemplo, os seus pecados. Nunca na vida, né, nós devemos ficar, por exemplo, contando para as pessoas em detalhes coisas pecaminosas que nós fazíamos, a não ser para um confessor, e na verdade você nem se fala com detalhe, você fala a espécie do pecado, mas você não deve, né, e geralmente isso acontece muito naquelas pregações de testemunho, né? A pessoa começa a testemunhar e começa a falar um monte de impureza que ela viveu. Geralmente os pecados da carne, a pessoa quer contar os detalhes do que viveu, né, do que fazia. Isso é abominável, porque nunca nós devemos contar esse tipo de coisa, porque isso é pegajoso como piche, né, como dizia São José Maria Escrivá. É como se fosse asfalto quente em nós, porque aquilo gruda. Então, por isso, nunca as nossas conversas devem ter qualquer tipo de piada de duplo sentido, de coisas nesse sentido, né? Porque isso vai tirando a pureza da nossa alma. E depois isso nos enreda de tal forma, nessas conversas que a gente não consegue lidar mais com conversas puras. A gente começa a ser rebaixado. Então, o cuidado de lembrar do passado, sim. Mas em que sentido? Pela consciência de que eu sou um pecador, de que já muito ofendi a Deus.
Então, essa minha consciência de pecador me faz fazer o quê? Me faz penitenciar-me. Me faz não esquecer que a vida espiritual, nesses inícios, é uma vida de penitência. Também os principiantes, né? Entre os principiantes, ontem não teve aula? Teve sim. Né? Alguém está dizendo que não teve aula? Teve aula sim. Estávamos falando dos principiantes e existem esses que se esquecem do passado e existem agora esses que excedem-se na mortificação exterior. O livro é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística do Padre Tanqueray, né, que é o que dá o nome a esse curso. Né? Outros excedem-se nas mortificações exteriores e nelas têm uma vã complacência. Comprometem a saúde sob pretexto de cuidarem dela, deixam a penitência e caem no relaxamento. Ou seja, tem aqueles principiantes que esquecem as penitências, né? Esquece o passado, esquece que tem que fazer penitência para expiar os seus pecados. E existem aqueles outros que excedem-se nas mortificações sem o consentimento do diretor espiritual. Então, tanto esses dois extremos, eles devem ser combatidos e ajudados pelo próprio diretor espiritual. Conselho do diretor espiritual a esses principiantes. Assim, é importante que um diretor experimentado busque manter os primeiros no espírito e na prática da penitência. Ou seja, aqueles que esquecem as penitências, o diretor espiritual deve mantê-los no espírito de penitência. E para os segundos, ele deve acalmar o ardor intempestivo desses. Ou seja, aqueles que querem ir demais. Né? Então, o diretor espiritual precisa ter o zelo com essas duas almas. As almas que se esquecem de fazer penitência e as almas que se excedem nas mortificações. Uma outra armadilha, dos principiantes, né, dessa fase onde nós começamos a caminhar na vida espiritual, é a aridez espiritual. Né? A aridez espiritual que se segue às consolações sensíveis. Geralmente, quando nós começamos a vida espiritual, a gente começa com muitas consolações sensíveis. A gente começa a sentir muito Deus, né? A gente começa a experimentar muito Deus. Mas a gente vai ver que com o tempo, a gente não vai sentindo tanto, né? Com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo ardor que a gente sentia no início. Tem que ter cuidado para distinguir o que é tibieza aí, né? Mas também o que é o caminho normal, que é uma pequena aridez espiritual que a gente segue no início. Por quê? Porque Deus dá consolações sensíveis a quem é principiante, para suscitar gosto nessas almas de rezar. Porque imagina se no início já fosse muito pesado, né? Essas almas nem iriam rezar. Então a ideia realmente é Deus concede às almas, fala assim, nossa, no início da minha caminhada eu era tão mais fervoroso, né? Agora eu sou assim. Não, às vezes não tem relação com isso, às vezes é porque de fato esse é o caminho normal. E existe essa aridez espiritual porque Deus dá aridez para quem Ele quer fazer santo. Então, se Deus está te concedendo isso hoje, é porque Deus quer fazer da sua alma uma alma santa. Então, agradeça a aridez, porque também essa é uma visita de Jesus na alma. Então, nunca se desesperar quando eu não estou sentindo Deus. Então, ter essa clareza. Né? A alma que sente essa aridez, ela teme ter sido abandonada por Deus. E o que acontece? Né? O perigo disso, de uma alma que começa a se sentir abandonada por Deus. Ela começa a ficar desleixada dos exercícios de piedade, que lhe parecem estéreis, ou seja, não parecem ter mais sentido aqueles exercícios. Né? E ela cai na tibieza. A tibieza, como nós falávamos, é uma doença da alma. Né? Tíbio vem do latim tepidum, quer dizer morno. Aquela alma que está morna. Né? Como diz Deus no Apocalipse, ele diz ou quente ou frio. Né? O morno, né, eu vomito. Então, Deus vomita os que são mornos, ou seja, os que são indiferentes, aqueles que estão no estado letárgico na vida espiritual, né, de inércia. Então, o homem deve ter muita atenção nesses primeiros tempos, quando vier a aridez espiritual. Aí que é o tempo de ele firmar a oração.
Somente um prudente diretor poderá evitar esse perigo, prevenindo-as de que as consolações não duram para sempre. É verdade, né? Além disso, quando sobrevier-lhes a aridez, irá consolá-las, tranquilizá-las e fortalecê-las, mostrando-lhes que não há nada melhor para confirmar a virtude e purificar o amor. Então, o deserto é o tempo onde Deus fala com a gente. A gente não pode se desesperar no tempo do deserto. O tempo onde nós menos sentimos Deus é o tempo onde Deus mais está presente. Porque é o tempo onde Deus, por me amar, permite que eu viva um deserto, onde Ele quer que eu me torne uma alma decidida por Ele. Onde Deus quer que eu me torne uma alma que não é aquela alma que está com Deus só porque sente, né, o melzinho na boca, mas é uma alma que ama Deus na alegria e na tristeza. Então, quando eu amo Deus com essa perspectiva de alegria, de tristeza, de dor, de cruz, aí sim o meu amor é provado e eu começo a crescer. Quais são as regras para assegurar o fruto da direção espiritual? Para que a direção seja proveitosa, é necessário, primeiro, determinar bem o seu objeto. A gente precisa saber qual que é o objeto da direção, ou seja, o que a direção pretende. E depois, segundo, assegurar a mútua colaboração entre diretor e dirigido. Tanto o diretor como o dirigido, eles têm que colaborar entre eles, né? Cada um com as suas qualidades. Então vamos para a primeira parte, que é o objeto da direção, ou seja, o que a direção pretende. O objeto da direção é tudo o que interessa à formação espiritual das almas. A confissão limita-se à acusação das faltas. A confissão é algo objetivo nesse sentido. Tem um objeto não tão amplo, tem um objeto ali mais estreito, entre aspas, né? Que é a acusação das faltas. A direção ela vai muito além. Ela volta-se para as causas do pecado, ou seja, na confissão, o confessor ele geralmente não trabalha as causas do pecado, né? Mas ele dá o remédio para aquilo e absolve, né? Depois, as inclinações profundas, né? Então o diretor espiritual ele volta-se para a inclinação profunda daquelas almas, né? Para saber, ou seja, qual que é a inclinação que aquela alma está se movendo. Então isso é importante saber. Sacramento da confissão faz parte da direção espiritual? Conheço gente que tem um diretor e um confessor. Sim, né? Faz parte da direção espiritual, mas esse ofício pode estar separado, né? Você pode ter um diretor e um confessor, mas, por exemplo, na direção você apresenta os pecados que você se confessou, mas sem receber o perdão, para que o diretor receba para que o diretor analise a causa dos pecados, né? Tem 2 dirigidos meus aqui assistindo ao vivo essa aula, então eu espero que eles estejam prestando atenção, né? Depois, o diretor ele volta-se para o temperamento dos dirigidos, né? Então, o diretor espiritual ele tem que saber o temperamento dos seus dirigidos, para que ele possa trabalhar a partir dessas próprias inclinações naturais do dirigido para determinados exercícios ou não. Isso ajuda muito um diretor espiritual. E ajuda também o dirigido, porque ele sabe o que apresentar também na hora da direção, e tem que saber, né? Depois, a direção espiritual ela volta-se também para os hábitos adquiridos, né? Então, é mais difícil para um diretor guiar uma alma com mais idade, né? Porque o temperamento, né, a personalidade já estão muito sedimentadas. Então agora é um trabalho da graça ali realmente de quebrando aos poucos, né, os hábitos adquiridos, né, pela graça do Espírito Santo, né? E também o diretor espiritual tem que conhecer as principais tentações que o dirigido tem, né? Então, o dirigido, conhecendo-se pelo exame de consciência, ele deve apresentar na direção espiritual as suas principais e recorrentes tentações, mesmo que ele não chegue a cometer aqueles pecados. Ele tem que dizer, padre, eu fui tentado, sei lá, a trair minha esposa, fui tentado, sei lá, ao pecado da gula. Padre, eu estou sendo muito tentado com relação à preguiça o tempo todo, não quero fazer nada.
Então, essas inclinações, essas tentações, elas têm que ser manifestadas também na direção. E depois também as imprudências, elas têm que ser ditas na direção. Ah, padre, eu fui imprudente, deixando a oração. Padre, eu fui imprudente, permitindo aquela ocasião de pecado que eu sei que eu caio. Então, isso precisa acontecer. Meio que na confissão seria um médico que administra o remédio na alma e o diretor um fisioterapeuta? São as comparações, né? Mas o diretor espiritual, ele é um médico, né? Ele é um médico no sentido de que ele tem que conhecer as causas para aplicar os remédios certos. Na confissão existe um remédio preciso, que é a absolvição. Mas o diretor espiritual ele precisa conhecer as causas dos pecados para que ele possa fazer suscitar naquela alma as virtudes contrárias, para que ele possa suscitar as virtudes contrárias àqueles vícios principais. É importante escolher apenas um confessor? Com certeza. Porque, primeiro, para que a gente não fique com aquela tentação da vergonha, eu vou escolher tal padre porque esse padre não me conhece, eu vou confessar para ele, né? E para o padre que eu conheço, eu só confesso os pecados leves. Então com o confessor eu vou falar todos os meus pecados graves, com o meu diretor espiritual eu vou falar só os pecados leves. Então isso não pode acontecer, porque senão você estaria perdendo tempo, né? A direção espiritual seria uma perda de tempo. Gente, sempre que vocês forem fazer a pergunta, coloque assim, pergunta, né? 2 pontos, para eu que eu possa ler, tá bom? Exatamente. Há um roteiro, uma forma de iniciar, ou basta o diretor conhecer o dirigido? Eu geralmente faço um roteiro com os meus dirigidos, né? Mas isso é muito pessoal, né? Eu faço o roteiro, eu faço alegrias, tristezas, plano de vida, vida de oração e vocação, né? Então, os dirigidos sempre começam a direção a partir desses pontos. Se tiver uma outra coisa para falar, eles falam depois de manifestar esses principais. Gente, calma aí que tá demais aqui as perguntas. Padre, como faço para encontrar diretores espirituais aqui no Rio de Janeiro? Primeiro, você precisa ver um padre que tenha tempo e que possa te atender, né? Isso é conversando, né? E eu já queria deixar uma infeliz notícia para vocês, né? Porque eu não aceito mais direção espiritual, né? Não aceito mais dirigidos, infelizmente, né? Porque eu já tenho muitos dirigidos e isso demanda muito o nosso tempo. Então eu não conseguiria, né? Aceitar mais ninguém. Então peço perdão, tem algumas pessoas que estão mandando mensagem perguntando se eu poderia aceitar, mas infelizmente eu não consigo aceitar mais por questão de tempo mesmo. Quando confessamos e somos dirigidos pelo mesmo padre, o ideal é confessar no meio da direção. O padre Rui Marim, ele fala de 2 métodos. Um de você fazer a confissão e depois a direção, ou você fazer a direção, na verdade, 3 métodos. Ou você faz a direção e a confissão, ou você faz a confissão e durante a confissão você faz a direção. Eu prefiro que os meus filhos espirituais confessem primeiro, porque eles recebem a graça. E depois de receberem a graça, né, eles conseguem, agora tendo a graça, também ter a inteligência para perceber os seus pecados e a causa também para solucioná-los. Existe um tempo de duração para a direção espiritual, de quando em quanto tempo? Seria bom que não passasse de 1 mês, porque senão deixa de ser direção espiritual, porque é próprio da direção espiritual ter constância. Como faço para encontrar diretores espirituais também aqui no Rio de Janeiro? Infelizmente não sei responder. Você pode responder a dúvida do Marcelo? Respondi. É a minha também. Estou precisando de um. Gosto muito da pessoa do meu confessor, mas acho que não é bom. O diretor espiritual é o coach religioso? Deus me livre. Vamos lá então, gente, prosseguindo. Agora vamos para o segundo momento, que é aplicações. A gente já viu a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher o diretor espiritual, um pouquinho mais à frente. Aplicações da direção espiritual, né? Desses princípios. Para dirigir melhor uma alma, o diretor deve saber dela, primeiro, as principais coisas da vida passada, né? O diretor espiritual ele deve saber as principais coisas da vida passada do dirigido,
Por isso que é muito importante, quando você for começar uma direção espiritual, que você faça uma confissão geral dos pecados com o seu diretor espiritual. O que é confissão geral? Confissão geral é uma confissão de todos os pecados da vida, desde que eu me lembre. Né? Então, você vai a partir dos mandamentos, né? Primeiro mandamento, né? Em toda a minha vida, quais foram os pecados que eu cometi com relação ao primeiro mandamento? Né? Segundo mandamento, quais foram todos os pecados que eu me lembro que eu cometi durante toda a minha vida a partir do segundo mandamento? Então você leva isso para a confissão escrito e faz primeiro a sua confissão atual, ou seja, dos pecados atuais, aí fala, padre, agora eu começo a minha confissão geral, porque é um exercício espiritual dentro da confissão. Então, muito recomendado pelos santos, principalmente ao início de um ano, na quaresma, por exemplo. Se eu estiver distante do meu diretor, ainda assim consigo fazer a direção à distância? Sim, né, porque muitos santos se aconselharam e fizeram direções por cartas, por exemplo. São Padre Pio, Santa Gemma Galgani, foram santos que fizeram direção por carta. Eu, particularmente, não gosto de atender à distância, né, mas gosto de atender meus filhos pessoalmente. Né? Até porque você percebe as reações, você vê como é que está de fato, consegue pegar algumas coisas ali, né, no ar, algumas coisas que geralmente não manifestam. O diretor pode ser ainda um seminarista? Sim, né? Se pode ser um leigo, né? Qualquer leigo pode ser diretor espiritual, não tem uma obrigatoriedade quanto a isso. A questão é saber se os formadores dele permitem. Né? Depois, o diretor deve conhecer do dirigido suas faltas mais usuais, ou seja, aqueles pecados nos quais ele mais cai. Ele também deve conhecer os esforços que essa alma fez para tentar corrigir essas faltas mais usuais. E também os resultados obtidos com isso. Com isso, ele poderá apreciar melhor o que ainda há por fazer. Depois, o diretor espiritual deverá conhecer as disposições presentes. Né? Quais são as disposições que animam aquela alma? Né? Quais são as disposições que animam aquela alma? Quais são as suas inclinações, né? As suas inclinações interiores, né? Para determinadas coisas. Tem uma inclinação para o orgulho, tem uma inclinação para a avareza, tem uma inclinação para a luxúria. Então o diretor espiritual deve conhecer essas principais inclinações do dirigido. Depois deve conhecer as suas repugnâncias. Né? Teve um filho espiritual meu que falou assim, né? Sorrateiramente. Né? Sorrateiramente. Ele diz assim, pai, né? Estou lendo o livro espiritual que o Senhor me passou, mas comecei a ler um outro livro, de São Padre Pio. Né? Posso continuar lendo? Aí eu falei para ele assim, não, porque você tem uma facilidade enorme de ir com velocidade naquilo que você gosta e ficar protelando aquilo que você não gosta, como esse livro espiritual que eu te passei. Por você não ter gostado, mas por não ser bom, você está protelando. Né? E no que você gosta, você vai caminhando. Então, não, termine primeiro o que eu te pedi. Então, o diretor espiritual tem que conhecer bem a alma do dirigido, para que ele saiba essas inclinações, essas repugnâncias. Né? Depois, o diretor ele deve conhecer o tipo de vida que essa alma leva. Então, muitas vezes o diretor espiritual ele vai conhecer, por exemplo, pessoas que convivem com o seu dirigido. E muitas vezes, e aí, como é que é fulano? Tipo assim, né? Como é que fulano vive, né? Como é que é? Às vezes ir na casa do dirigido, muitas vezes conhecer a família, conhecer como é que se vive, porque na casa você tem conhecimento de como a pessoa de fato é. Né? Então isso é muito importante, porque ali a gente consegue perceber coisas que às vezes na direção a gente não consegue ter, né? Como um todo. Então isso é importante também, o conhecimento. Precisa ter formação para ser diretor espiritual? Né? Para ser diretor espiritual você precisa ter ciência. O que é isso? A gente vai falar lá para frente um pouquinho o que é isso. Depois, o diretor espiritual deve conhecer as tentações que o dirigido padece naquele momento presente e o método que emprega para superá-las. E as virtudes que ele mais precisa e os meios que ele está empregando para adquirir essas virtudes. Se ele está parado, se ele está estagnado, se o que ele está tentando fazer não é muito válido e tudo mais.
Com essas informações, o diretor terá mais facilidade para traçar um programa de direção, que é exatamente o plano de vida. Então, todo diretor espiritual deve pedir ao seu dirigido que prepare um plano de vida que, com as práticas de piedade que ele ordena e com aquilo que o dirigido prepara. Ele vai trazer aquele plano de vida, que é um plano de horários do seu dia, de toda a sua semana, e no seu plano de horários devem estar compreendidos as suas práticas de piedade. Então, saber como é que está a fidelidade ao plano de vida, que está seguindo, né? Como é que ele está fazendo, como é que está o despertar, como é que está a oração mental, como é que está a qualidade das orações. Então, tudo isso o diretor deve saber. Então, esse programa de vida, esse plano de vida, ele deve ser maleável, né? Ele não deve ser tão estreito, tão rígido, até porque nós estamos lidando com leigos, né? Com pessoas que estão no mundo, que vivem uma vida muito doida, né? Então, mas que não é desculpa para não viver o plano de vida. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, ser maleável, mas também ele tem que ser firme. Apesar de não ser possível guiar todas as almas da mesma forma, há uma ordem progressiva a seguir que permite dar uma certa uniformidade na direção, né? Pergunta, houver desentendimento, muda-se de diretor? Não, né? Às vezes você tem que parar de ser orgulhosa, né? Às vezes a gente tem que parar de ser orgulhoso, né, e retomar a direção espiritual, né? Quando a gente tem um desentendimento, né, baixa a minha cabeça e digo, não vou. Muitas vezes eu tive vontade de deixar meu diretor, né, mas eu percebi, não, eu que estou sendo orgulhoso, né? Eu que não quero ouvir o que ele está falando, que me incomoda. Então eu é que tenho que ser humilde, tenho que rebaixar a cabeça e dizer, sim, é verdade, Padre, o senhor é que tem estado de graça, eu não. Então eu tenho que me deixar ser conduzido, né, e não me conduzir, né? Mas claro, houve uma coisa assim absurda, né, uma coisa desastrosa, obviamente. O problema é que já tem, né, esse tipo de material, né? O problema é que o pessoal não lê, né? Então esse é o problema, né? Desde o princípio, né? Então a gente estava falando, né, que cada alma é diferente, né? Cada alma é diferente. Porém, existe uma uniformidade, né, na direção espiritual para que a gente possa começar a direção espiritual. Então o diretor ele tem que ter na cabeça, né, uma forma de reger as almas. Ali existem coisas que são básicas, né? Padre, na sua opinião, quando podemos começar a fazer direção espiritual? Se eu acho saudável o seminarista de teologia de acompanhar pessoas? Eu acho que não, né? Porque, como diz o meu diretor, né, a vida espiritual ela é um parto normal e não um parto cesárea. Então, é bom esperar, né? Pelo menos diácono, né? Acho que diácono já seria um bom momento. Desde o princípio, é importante ensinar e enfatizar que as almas devem santificar todas as suas ações ordinárias, oferecendo-as a Deus em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que o diretor espiritual deve incutir na alma do dirigido: você deve santificar todas as ações do seu dia. Você deve aprender a oferecer cada ação do seu dia, o seu trabalho, o seu cuidar da casa, o lavar uma louça, né, o estender uma roupa, o lavar uma roupa, né, o limpar o chão. Você deve aprender a oferecer isso a Deus e você deve ter isso a partir de um espírito de fé. Quando você começa a ter um olhar sobrenatural sobre as coisas, e você começa a desenvolver uma vida de intimidade com Jesus, e você começa a pedir a Deus essas graças. Entendeu? Depois, o diretor espiritual deve estar atento à purificação da alma, né, pela penitência e mortificação, que nunca deve parar completamente. Então, o diretor ele deve sempre ter cuidado para que a alma do seu dirigido, né, seja uma alma mortificada. Ele tem que estar consciente de que o seu filho espiritual está cumprindo as penitências. E aos poucos ele tem que ir reforçando essas penitências, dando penitências mais duras, né, para que aquela alma consiga ir caminhando. Depois, a humildade é uma virtude fundamental que deve ser incutida nos penitentes.
e muitas vezes relembrada, quase desde o princípio, e em todos os estágios da vida espiritual. Então, ó, sem humildade não é possível avançar na vida espiritual. Então, se a gente quer realmente ser santo, primeira coisa que a gente tem que buscar, humildade. Né? Humildade, 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 como dizia Santo Agostinho, se eu não me engano. Ele dizia que esse era o segredo. Humildade, humildade, humildade. Então, um diretor, ele deve aprender em todos os estágios da vida espiritual do seu dirigido, dizer que ele tem que viver a humildade, ele tem que se humilhar, aprender a se humilhar, aprender a ser humilhado sem se inquietar. Então isso deve passar pela formação espiritual e pela santificação. Como a caridade para com o próximo é frequentemente violada, até mesmo por pessoas devotas, deve-se insistir nela como objeto dos exames de consciência e das confissões. Então, a caridade com o próximo, ela deve ser algo que deve ser tratada, com sempre nos exames de consciência e nas confissões, né? Se o diretor espiritual for um diácono ou leigo, é importante que ele também tenha ciência das misérias mais profundas do dirigido? Com certeza, até porque na direção espiritual existe também o sigilo, né? A discrição absoluta. Né? E você só pode ser dirigido de alguém que você confia. E que você confia para se abrir inteiramente. De alguém que você não tenha vergonha de falar nada. Então, até mesmo quando você começar a sentir uma vergonha de falar alguma coisa para o diretor, você deve manifestar isso a ele. Porque aí você expulsa esse demônio aí da vergonha. Você, padre, olha, estou com vergonha, não sei o que está acontecendo comigo, mas tá aparecendo aqui algumas vergonhas de contar algumas coisas para o senhor. Então, me ajuda nisso. Então, a gente nunca deve ter vergonha de falar. O diretor deve ser alguém que a gente confia de uma forma filial, a ponto de que eu tenha a minha vida nas mãos dele, né? A ponto de que eu coloque a minha vida ali. Por isso que o diretor espiritual tem que ser alguém muito bem escolhido. Né? Ainda mais quando são leigos. Né? Depois, o diretor espiritual ele deve incutir, não porque os leigos são inferiores, né? Entendam mal, mas porque existe a questão da graça de Estado. Né? Então, essa graça de Estado ela é fundamental. Eu tinha isso na cabeça como teoria, né? Mas depois que eu comecei a dirigir as almas, depois que eu fui ordenado padre, eu percebi, né, que isso é muito real. Por exemplo, eu nunca fui acostumado a ficar na internet até tarde. E uma vez, não sei porquê, eu fui olhar a internet tarde. E eu vi um filho espiritual meu postando uma coisa, né, e eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, vá dormir, pare de postar polêmicas, não sei o quê. E ele falou assim, caramba, padre, como é que você ouviu isso? Então, assim, foi uma coisa nesse sentido. E outras coisas que vão acontecendo, né? Às vezes, de você ficar o dia inteiro com o seu dirigido na cabeça. E você lembrar dele e depois você está bem, né? Então, isso seria algo a se lembrar. O diácono também desfruta desta graça de Estado. Eu teria que pesquisar, não sei, mas eu acho que não, só o sacerdote, a princípio. Né? Mas não é uma resposta precisa, né? Eu teria que pesquisar. Né? A união habitual, né, com o nosso Senhor, nosso modelo e colaborador, sendo um dos meios mais eficazes de santificação, deve ser recomendada sem receio muitas vezes. Então, a união habitual com o nosso Senhor. Então, nós precisamos ensinar as almas dos nossos filhos espirituais a terem, e também nós precisamos aprender isso como dirigidos, né? A viver essa união habitual com Jesus todo o dia. Então, eu devo me esforçar com as jaculatórias, né, com os oferecimentos a Deus. Jesus, eu me ofereço a vós. Jesus, toma o meu coração. Então, esses oferecimentos constantes a Jesus, eles vão nos unindo a Ele. Né? Depois, a força de caráter, baseada em profundas convicções, é particularmente necessária nos dias atuais. Então, o diretor ele deve conhecer profundamente o caráter do dirigido. Saber se ele é um caráter meio débil, meio fraco nesse sentido,
se ele facilmente é seduzido, se ele não tem aquela firmeza diante das tentações. Então ele tem que conhecer o caráter do dirigido e incutir nele, né, cada vez mais o zelo, adicionando ali, né, a honra, a lealdade, para elevar o coração daquele dirigido, para que ele perceba, né, não, esse pecado não convém com a minha dignidade de cristão. Então eu tenho que ter honra, eu tenho que ser um homem de caráter. Então isso vai moldando o nosso caráter, de fato, na direção espiritual. O apostolado impõe-se como particularmente necessário numa época de proselitismo como a nossa, e o diretor deve ter em vista formar almas capacitadas que possam ajudar o sacerdote nos inúmeros pormenores necessários para evangelizar as almas. Então, o diretor espiritual ele tem que formar almas que sejam capazes de fazer apostolado. Em que sentido? Eu tenho que ter filhos espirituais que sejam capazes de, depois, evangelizar outras almas com a vida, com a palavra, com o exemplo, com as orações, a ponto de que essas almas sejam tão bem formadas que elas sejam luzes que vão irradiar e vão chegar nos lugares que eu não consigo. Por exemplo, o padre, o Dom Chotá, ele cita no livro dele que um padre deveria se preocupar em formar na sua paróquia, pelo menos, algumas almas santas, algumas almas muito santas e muito perfeitas, porque essas almas ajudariam o sacerdote a, na paróquia, evangelizar os outros e chegar naqueles lugares que ele não dá conta sozinho. Então essas almas seriam como luzeiros que iriam formando, evangelizando outros, entendeu? Imagina se nós tivéssemos nas nossas paróquias pessoas que fossem, primeiramente, de profunda oração, depois de profundo conhecimento espiritual, que tivessem uma didática excelente, que pudesse passar isso às pessoas, e com o exemplo da vocação, da família, né, famílias casados, né, pessoas consagradas, que pudessem na paróquia ser esses meios de evangelização, como isso ajudaria o sacerdote. Porque essas almas chegariam muitas vezes onde o padre não pode chegar, dando um conselho a uma pessoa, dando uma palavra. Então esse é o caminho para as nossas paróquias hoje. Quando nós nos santificamos, nós ajudamos a nossa paróquia, nós ajudamos o meio onde nós estamos a propagar isso. Então, sim, seria excelente, por exemplo, uma paróquia que tivesse religiosas, que tivesse essa espiritualidade profunda, essa profundidade de doutrina, que soubessem evangelizar, em que as pessoas confiassem, que elas pudessem aconselhar, né? Então, isso seria o verdadeiro protagonismo da mulher aí, né? Porque o nosso protagonismo é sempre o da santidade, né? Não é o pessoal quer superar clericalismo dando ordem, ordenando as pessoas, tornando as pessoas clérigos. Então como é que a gente vai acabar com o clericalismo? Ordenando as mulheres. Então as pessoas querem acabar com o clericalismo dando ordenação sacerdotal. Então isso é totalmente contraditório. Se nós estivéssemos mais preocupados com a santidade do que com cargos, nós estaremos muito melhor na igreja. Depois, o diretor, ele tem alguns deveres, né? Então, esses são os deveres do diretor. São Francisco de Sales, ele diz que o diretor espiritual deve possuir 3 qualidades principais, né? 3 qualidades principais. Deve ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se faltar uma destas 3 qualidades, diz São Francisco de Sales, a escolha será arriscada. Então, caridade, ciência e prudência. A caridade necessária é uma afeição sobrenatural e paterna que faz considerar os dirigidos como filhos espirituais. Então, o diretor espiritual ele deve suscitar verdadeiramente nos dirigidos essa filiação. E ele deve viver essa paternidade. Então isso é essencial na vida espiritual. Por exemplo, eu sou muito jovem, né? Tenho 25 anos, mas os meus dirigidos que são mais velhos do que eu me chamam de pai, por exemplo. Então isso é muito bonito, né? Porque eles têm esse carinho, né? E essa forma de reconhecer a minha paternidade que é espiritual, não é física. Então é uma paternidade verdadeira, real e sobrenatural. Então isso deve acontecer na direção das almas. Depois, assim o diretor envolve com essa caridade
todos com a mesma solicitude e dedicação. O diretor espiritual não pode ter afeição. É claro que naturalmente ele vai ter uma afeição maior por um ou por outro, mas ele deve repelir isso com toda a energia, para que isso não tome o coração dele e ele se torne apegado ao dirigido, né? E depois não consiga corrigir o dirigido. Depois, ele tem que se fazer tudo para todos. Por isso que um padre, eu vou ter, sei lá, 60 dirigidos. Ele vê o dirigido, um dirigido 6 meses, o outro ele não lembra que é dirigido dele, né? O outro ele manda uma mensagem de vez em quando. Isso não é direção espiritual, né? O diretor espiritual ele tem que ter o número de filhos que ele seja capaz de se dedicar com total dedicação a eles, a ponto de que ele consiga verdadeiramente conhecer aquelas almas e estar próximo praticamente todos os dias. Então o diretor espiritual ele tem que ter essa firmeza ali, né, de estar próximo, às vezes mandar uma mensagem, perguntar. Assim, o diretor espiritual ele vai envolvendo, né, os seus dirigidos, né, vai aplicando o seu tempo, os seus cuidados, desgastando-se para formar neles as virtudes cristãs. Contudo, essa bondade não deve converter-se em fraqueza, né? Não deve converter-se em fraqueza. O diretor espiritual ele deverá ter a coragem de fazer admoestações paternais, de apontar e combater os defeitos dos seus penitentes e de não permitir ser dirigido por eles. Então, um diretor espiritual que está sendo dirigido pelo dirigido dele, está tudo errado. Então, o diretor espiritual, ele deve ter aquela bondade, obviamente, mas uma bondade que não se torne respeito humano, a ponto de que ele não consiga mais corrigir o dirigido dele. Ele não deve ter respeito humano nenhum de falar tal coisa. Você está errado, né? Isso aqui está errado, você tem que corrigir isso aqui. Então, o diretor espiritual tem que ter essa firmeza de caráter de chamar a atenção, de brigar quando for preciso, mas também ter, claro, o cuidado do pai, de saber abraçar, né? De saber acolher. Padre, em uma realidade paroquial, como um pároco ou um vigário pode organizar sua vida como diretor espiritual? Claro que um pároco terá muito menos dirigidos do que um vigário, né? O vigário ele pode ter muito mais dirigidos do que um pároco, por exemplo, com todas as suas atribuições. Assim, ele vai... Primeiro, Tiago, primeiro que as pessoas geralmente não sabem o que é direção espiritual propriamente. Às vezes as pessoas elas querem mais um conselho espiritual. Então, o diretor espiritual, o pároco e o vigário, eles podem suprir talvez essa necessidade de que outros cheguem a ele pela confissão. Então, na confissão ele começa, né, se aquelas almas forem fiéis, né, e virem a confissão com uma regularidade, ele vai ter um conhecimento daquela alma ali, se torna praticamente um confessor diretor, né, porque ele já tem aquele horário específico para atender. Então, ele vai usar aquele horário que ele tem para atender para se dedicar àquelas almas ali da paróquia, entendeu? Então, seria nesse caso. Mas, querendo ou não, né, a vida ela não é um comunismo. A gente não pode ser comunista em nenhum momento, no sentido de querer dar tudo a todos de uma forma totalmente igual. Não. Às vezes, são aquelas primeiras almas que chegaram ali, pediram a direção espiritual. Foi pedindo, né, foi pedindo e chegou no número que já não aguento mais, então eu fechei o número dos meus dirigidos. Não existe ali uma exclusividade. Não, porque foram aquelas pessoas que primeiro foram pedindo. Foi o que eu fiz também comigo, né? Aquelas primeiras almas que foram pedindo a mim, né? Eu falei, não, eu vou ter até tal número. Então, quando chegar aqui, eu compro e acabou, né? Depois, na direção espiritual, o conhecimento da teologia ascética, isto é, a ciência, ela deve acompanhar a dedicação tão necessária ao confessor, como já explicado. Assim, os autores espirituais eles devem ser lidos e relidos pelo diretor espiritual. Então, o diretor espiritual tem que ser um homem de ciência, ele tem que conhecer a vida espiritual, ele tem que conhecer os grandes mestres espirituais, ele tem que conhecer tudo isso, né? Então, ele vai crescendo esse conhecimento. Claro, ele vai conhecendo tanto pelo conhecimento intelectual quanto pela experiência, como nós falávamos. Sobretudo, o diretor espiritual necessita de muita prudência e perspicácia para dirigir as almas, não de acordo com as próprias ideias, mas conforme os movimentos da graça, o temperamento e o caráter dos penitentes,
e as suas inclinações sobrenaturais. Então, o diretor espiritual, ele primeiro precisa de muita prudência. Ou seja, essa prudência ela é sobrenatural, fortalecida pelo dom de conselho. Então, o diretor espiritual sempre deve pedir ao Espírito Santo o auxílio para ajudá-lo nesse sentido. Em especial, irá invocá-lo nos casos difíceis, rezando com o coração um vinde Espírito Santo, antes de decidir coisas importantes. Às vezes o diretor espiritual não pode querer dar uma resposta rápida para uma coisa. Ele vai dizer, não, eu vou rezar sobre isso, depois a gente conversa. Então isso é algo que o diretor espiritual deve ter essa prudência. Tendo consultado o Espírito Santo, buscará ouvir a resposta com atenção e docilidade de criança, para transmiti-la ao dirigido. Então, o diretor espiritual deve ter essa docilidade ao Espírito. Deve ser alguém que reza. A prudência deve orientá-lo não somente nos conselhos que dá, mas também em todas as circunstâncias relacionadas à direção. Vamos lá. Primeiro, diz o Padre Tanqueray, lá no número 550. Primeiro, o padre ele não dedicará mais tempo que o necessário para esse ministério, porque ele tem outras coisas a fazer, tem outros afazeres também a cumprir. Suas orações, atender às confissões, celebrar a Santa Missa, o apostolado com as famílias. Depois, nada de longas conversas, nem conversa fiada, nada de perguntas indiscretas. Né? O diretor espiritual quer ficar sabendo detalhes da coisa. Né? Às vezes ele tem que saber alguma coisa para que ele possa aconselhar melhor. Então, as perguntas elas devem ser perspicazes e prudentes. Não deve ser movida por curiosidade vã. Isso é ruim na direção espiritual. Depois, a direção espiritual deve ser enérgica, ou seja, o diretor espiritual deve estar sempre incentivando o dirigido a progredir. O diretor vai esforçar-se para conduzir os dirigidos de modo que possam, depois de algum tempo, depois de algum tempo, ser autossuficientes na direção. Em que sentido? Não preciso do conselho mais do diretor? Não. Mas no sentido de que ele vai ficando mais satisfeito com uma direção mais breve. No sentido de que ele já consegue realmente perceber as nuances da vida dele, os princípios gerais da vida espiritual. Ele consegue, não, padre, de fato, isso aqui tem essa causa, né, e o senhor já me aconselhou isso aqui, então eu estou lutando contra isso, e ele vai avançando naquele sentido. E quais seriam os deveres do dirigido, né, aquilo que mais se aplica à maioria das almas? Né? O dirigido deverá ver o próprio Jesus Cristo na pessoa do diretor. Com efeito, se é verdade que toda autoridade vem de Deus, isso é ainda mais verdadeiro quando se trata da autoridade que o sacerdote exerce sobre as consciências. Desse princípio decorrem todos os deveres para com o diretor. Existem 3 deveres para o diretor com relação ao dirigido. Né? Do dirigido com relação ao diretor, perdão. Primeiro, o dirigido deve ter com relação ao diretor respeito. Um profundo respeito. Se perde o respeito, termina a direção, porque já acabou, de fato, ali, né, essa relação paterna. Porque a gente tem respeito por um pai, né? Então, ter sempre o respeito. Depois, confiança. O diretor espiritual não é um amiguinho, né? O diretor espiritual tem que ter esse sentido. Ele é um amigo? Ele é um amigo. Mas ele não é um amiguinho, no sentido de coleguinha, né? Então, que eu tenho tanta intimidade que depois eu não consigo mais partilhar minha vida com ele de uma forma séria. Então, depois eu devo ter confiança. Confiança no meu diretor espiritual. A ponto de que eu não tenha nenhum pudor de falar qualquer coisa com ele. Né? E tenho essa liberdade de dizer, padre, cometi esse pecado e tudo mais, né? E confio isso e com todo o coração. Né? Então, isso é importante. E depois, o dirigido deve ter com relação ao diretor docilidade. Então, isso é muito importante, né? Ter essa docilidade com relação ao diretor espiritual. Docilidade para ouvir os conselhos e não fazer da direção uma queda de braço. Né? Você ficar querendo disputar com o diretor. Isso eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu não quero fazer. Padre, isso aqui eu não gostei. Então você vai procurar um outro diretor. Então, assim, a direção espiritual ela deve ser uma direção de docilidade, onde, ao ouvir os conselhos do sacerdote, você leva,
reflete, pede a Deus a docilidade de cumprir aqueles exercícios, sabendo que o seu diretor espiritual, né, sendo um diretor espiritual sério, ele rezou antes por aquilo, né, ele está fazendo aquilo pelo seu bem. Então, isso supõe docilidade espiritual. Tá bom, minha gente? Amanhã, então, hoje eu vou falar somente sobre a direção espiritual. Amanhã eu falo sobre o plano de vida, que é uma coisa mais rápida, porque amanhã é só leitura espiritual e santificação das relações sociais. Hoje demandou um pouco mais de tempo. Então, eu queria fazer uma enquete com vocês. Né? Digitem, por favor, para mim no chat o seu estado, o estado que você mora, para eu poder saber, para ter uma noção de quem está aqui, né, nos assistindo. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, olha, Goiás, amo Goiás, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que legal, Piauí, nossa, do Piauí, tem gente do Piauí. Ah, é o Dante. Flórida, caramba. Litoral de São Paulo, que benção. Rio de Janeiro, perfeito. São Paulo. São Paulo, Rio ganha, né? Aí você pode perguntar assim, padre, né? Eu não encontro um diretor espiritual, o que fazer da minha vida? Né? Encontre um confessor, porque às vezes o confessor ele vai suprir essa necessidade da direção espiritual e, claro, né, tendo um bom manual de direção espiritual, você vai conseguir, né, realmente identificar ali os remédios, né, necessários para a vida espiritual. Entendeu? Então, se você tem um confessor, sabe que o padre está ali sempre disponível naquele horário, pergunta, padre, você aceitaria ser meu confessor, né, que eu pudesse vir aqui com uma certa regularidade, né, mensalmente, quinzenalmente, e eu pudesse ser acompanhado pelo Senhor? Né? Então, direção online ou por videoconferência, né, é possível, né? Depende de se o padre aceita ou não. Né? Então, pedir, né, isso a Deus, né? Pedir a Deus que conceda a nós alguém que ajude a dirigir a nossa alma, também pedir essa docilidade ao Espírito Santo. Tá bem? Então não esqueçam, padre, como crescer na humildade. Veja que crescendo nos estudos, dirigido a uma tendência de rebeldia para com o diretor. Primeiro, né, a gente precisa crer muito, né, ter muita fé na graça de Estado. E saber que quando o diretor está dizendo algo, né, está sendo inspirado por Deus ali. Mas é claro que diante de um conhecimento maior da vida espiritual, você pode propor algo ao seu diretor. Né? Não é que você vai propor com orgulho, mas você vai propor com humildade, né, com um espírito ali de fé, de simplicidade. Mas você vê que realmente você está sentindo isso no coração, você vê que a direção não está avançando muito, então aí sim já é um motivo plausível para progredir, para trocar, perdão, de diretor espiritual. A graça de Estado, né, a graça de Estado, ela é essa graça que é dada pelo Estado sacerdotal. Quando a gente fala de Estado, a gente fala da vocação. Né? Então, essa graça do Estado sacerdotal, ela é uma graça relativa ao ministério sacerdotal. Padre, pode me deixar na lista de espera para ser dirigido pelo senhor? Tem tanta gente nessa lista de espera que acho que você não vai querer, não. Quem não pode confessar pode ter direção espiritual? A direção espiritual, ela é para a perfeição, né? Então, e ela é para eliminar pecados. Então, se a pessoa ela não pode se confessar, então a direção espiritual ela seria um pouco estéril, né? Valeria mais um aconselhamento. Direção espiritual para mulheres e mulher precisa ter algum cuidado, né? Depende, né? Claro, né? Tudo na vida, né? Por exemplo, o padre ele vai ser atacado de qualquer forma. Se ele está com uma criança, ele é pedófilo. Se ele está com um homem, ele é homossexual. Se ele está com uma mulher, ele é mulherengo. Se ele está com uma velha, ele está querendo tirar o dinheiro da velha. Né? Então, o padre vai ser atacado de qualquer forma. A questão é que o padre tem que ter sempre prudência, porque a gente sabe que o mundo que a gente vive hoje é bem complicado. Então, ter esse zelo e o cuidado com tudo na vida. A gente precisa ter essa prudência de atender, né? Nunca atender uma pessoa sozinho, numa sala trancada. Atender sempre num lugar visível. Isso é muito importante.
estando na vida religiosa, em uma contínua mudança de cidades, posso trocar tranquilamente o meu confessor? Nesse caso, sim, né? Porque se tem essa necessidade da mudança e tudo mais, aí seriam por força do hábito, né? Algo tem que acontecer no seminário. Obrigado pela pergunta, Gui. A poda, né? Pode uma pessoa ser atendida em casal pelo mesmo diretor espiritual, pelo mesmo diretor pessoal? Sim. Religiosas podem ser diretoras espirituais? Com certeza. Gente, então, já que acabaram as perguntas, eu vou dar a bênção e a gente encerra agora, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, às 9 da noite. Deus abençoe. Última aula amanhã, hein? Deus abençoe. Espero vocês.